que acontece muitas vezes e que está a acontecer, felizmente, é que com o tempo o outro pai, o pai ou a mãe, não é? Aquele que ainda não está desperto, vai acabando por abrir-se um bocadinho a estas questões. Às vezes tem acontecido e acompanho algumas famílias onde isso acontece, onde o movimento é este. A mãe vem pedir ajuda ou à consulta, porque a criança ou o filho ou a filha apresentam algumas questões. E eu digo sempre que não posso tratar a criança individualmente sem haver os pais, não é? Então, quem é o pai que está mais disponível? A mãe. Então, começa a trabalhar com a mãe. Mas tem acontecido com alguma frequência a seguir o pai abrir-se também a uma outra perspectiva, devagarinho e tal, mas vai. Alguns não, ainda não. Portanto, hum, é uma questão de ver e com o tempo. Ver aqui a Raquel. Ou seja, todas as atitudes das crianças são para nos ensinar alguma coisa, mas de que forma? Não, é sempre para nos ensinar, não é? É para nós aprendermos. É olhar para aquilo que elas nos estão a mostrar. O que é que determinado comportamento nos está a mostrar? Muitas vezes, o que é que está a espelhar de nós? Este é um olhar que nós precisamos de fazer, não só com as crianças, mas precisamos de fazer com todos os que estão à nossa volta, com colegas de trabalho, com familiares, etc. Porque, no fundo, as relações, elas são um espelho. O outro espelha sempre algo que tem a ver comigo também. E então, em relação aos filhos, isso é mesmo evidente. Lourenço, sendo pai de fim de semana, torna-se difícil apoiar como desejaria. Sinto que a minha filha veio curar muito, sobretudo na família, sendo que a família, em parte, se encontra dividida. É viver a dualidade em pleno, não é? Porque na época e no timing em que nós viemos e que ainda está a decorrer, não é? Nós aqui, enquanto aqui estamos encarnados e neste planeta, nós viemos viver a dualidade. O caminho é para que encontremos a unidade e para que essa dualidade ela vá sendo cada vez mais equilibrada. Hoje em dia é muito isso, é assim, eu devolvo sempre a pergunta, Lourenço e outros que aqui estão, o que é que tu estás a aprender com essa situação também? Porque é aprendizagem para todos, não é? O que é que cada um de nós está a aprender ou está a precisar aprender com a situação na qual está envolvido, seja ela qual for. Por exemplo, o que a Maria há pouco estava a dizer, que às vezes o outro, não sei se é o seu caso, mas isso reporta muitas situações, que é o outro, o parceiro, o pai ou a mãe, não está tão desperto para estas questões. Então, o que é que eu, que estou mais desperta, também estou a aprender com esta situação? O que é que esta situação me está a trazer a mim enquanto aprendizagem, enquanto alma? Ok? E serve para o que o Lourenço também está a perguntar, de certa forma, a partilhar. É o que é que eu estou a aprender com isto? Porque ninguém está inserido
numa situação com a qual não possa aprender alguma coisa ou que, de certa forma, não tenha escolhido. Porque nós, por tudo aquilo que passamos, por tudo aquilo que experienciamos, que vivenciamos, é para estabelecermos, conseguirmos aprender alguma coisa. Lá está aquilo que eu falei há pouco atrás. A nossa alma traz aspectos que estão já mais desenvolvidos, mas todos nós temos aspectos em que ainda não estamos assim tão desenvolvidos. Então, em que precisamos de aperfeiçoar, de aprender mais coisas. Então, são as situações em que nós vamos sendo colocados. E se nós formos tendo sempre este ponto de vista, uma, uma outra questão que nós esquecemos é que o tempo de vida da nossa alma é eterno. Este espaço-tempo que nós estamos a vivenciar agora isto é um milésimo de segundo do tempo da alma, não é? Então, neste espaço-tempo em que eu estou, o que é que eu posso, o que é que eu estou aqui a aprender para permitir que a minha alma evolua? E nós vimos aprender tanta coisa, e, e uma coisa é certa: aquilo que nós aprendemos, na realidade, nós não repetimos mais, não precisamos de o repetir mais. Portanto, é de todo o interesse. Às vezes passamos por situações tão desafiantes, tão difíceis, mas que no fundo a nossa alma escolheu passar por elas, e que se nós, e que se o escolhemos é porque temos a capacidade, é porque conseguimos ultrapassá-las, e, e que só a questão de saber que se eu for bem sucedido ou bem sucedida nesta aprendizagem, eu não mais, a minha alma não mais precisará passar por ela, por situação idêntica. E quanto mais depressa eu aprender, mais depressa eu resolvo esse tema. E sem dúvida nenhuma, o tema relacionamentos, parentalidade, educação é um tema destes tempos, é um tema que nós decidimos vir trabalhar em cima dele, porque nunca esses aspectos foram tão desafiantes como estão a ser agora, porque isso é um aspecto que precisa mesmo ser mudado. Então, em termos de educação, mesmo porque, reparem, é na educação e na forma como se encara a educação que está a mudança da humanidade. Se nós fizermos este trabalho todo connosco antes de sermos pais, claro que agora muitos dos que aqui estamos já fomos, já era, olha, fica para a próxima, mas alguns ainda não o são. E se conseguirmos fazer este trabalho todo antes, já não vamos precisar fazer esse trabalho quando formos pais ou mães. Eu sei que há alguns aqui que ainda não são, que é a oportunidade, ou alguns ainda poderão ter outros filhos, não é? E agora está-se a verificar muito que às vezes há um conhecimento quando se tem um filho, já há outro conhecimento quando se tem outro, e as coisas correm de uma maneira completamente diferente. Então, porque tudo agora é muito rápido também. Quanto mais nós trabalharmos estes aspectos, melhor, até em termos coletivos, não é? Então, se nós tivéssemos, ou aqueles que ainda não têm filhos, conseguirem ver as coisas nesta perspectiva, porque só na realidade, quando nós conseguirmos mudar esta forma de encarar o outro, e particularmente os nossos filhos,
e os nossos pais também, no fundo, não é? Porque se nós também olharmos para trás, qual era o conhecimento que os nossos pais tinham acerca destes temas? Nenhum. Todos fizeram o melhor que podiam e sabiam, e todos nós que temos filhos também fizemos o melhor que sabíamos e podíamos. Mas agora já sabemos mais. E agora já temos a obrigação de fazer melhor. O que me entristece às vezes é ver pessoas que já sabem mais e continuam a repetir as mesmas questões. Só porque não se conseguem, não conseguem dar o passo seguinte, que é libertarem-se daquilo que os prende ainda, não é? Porque tudo isto são desafios. Então, se eu vou educar o meu filho como alma e vou estar muito mais atento às necessidades dele, e vou estar atento aos dons que ele traz e aquilo que ele precisa também desenvolver, eu vou estar muito mais atento também nas escolhas que eu faço na educação dele, não é? Então, e quando a escola quiser formatar, o que é que eu faço? Então, e quando a escola passar informações diferentes daquelas que eu acho que são o fundamental? E então eu, enquanto professor ou enquanto educador, o que é que eu faço já com os conhecimentos que eu tenho? Aqui é que nós começamos a avançar. É quando realmente aqueles que já têm alguma noção conseguem colocar as questões em prática. Tudo isto, todas as experiências, todas as vivências que nós passamos, trazem-nos de volta para nós, porque no fundo está tudo aqui dentro, está tudo aqui dentro. E se nós, quando nós passamos por determinadas situações, a questão é sempre o que esta situação me está a proporcionar aprender. Enquanto alma, enquanto ser humano também, não é? Mas enquanto alma. Quando diz que as crianças da nova era são mais evoluídos, é porque eles sabem já o seu propósito e vêm e ajudam os pais a relembrar o seu? Sim, também. Se bem que nós também sabíamos o nosso propósito. Mas eu sou mais velha, não é? Do que Susana, penso eu, e do que a maior parte das pessoas que aqui estão. A criança sempre trouxe essa lembrança, só que quem é que estava atento para essas coisas? Mas vou aqui retomar a questão da Susana. Eles não são, como é que eu vou dizer? Eles não são mais evoluídos por isso. As crianças que estão a vir nos últimos tempos, elas trazem uma energia diferente e elas trazem uma vibração diferente. E uma das questões que elas vêm é com a lembrança de quem elas são. Ouçam-nas, deem-lhes atenção que essas coisas vêm vindo. Estejam atentos, porque elas dizem muita coisa e mostram muita coisa. Desde que se sintam à vontade para o fazer e desde que se sintam apoiados nas suas partilhas, porque às vezes o que é que acontece é que algumas expressam algo e se os pais não estiverem abertos são desvalorizados e são
ou não liga, ou isso tudo, e a criança acaba por se fechar.